Se houver alguma tarefa que você executa muitas vezes dentro de uma planilha no Excel, você poderá gravar uma macro que automatize essas funções, essas tarefas. Agora vamos estudar como criar, como gerenciar e como usar as macros no Excel. Vamos entender como funcionam as macros no Excel. Vejam bem, eu vou colocar aqui o nome de uma pessoa, Marcos. Digamos que o Marcos nasceu nesta data, 12/12/2003. Qual seria a idade? Quantos anos ele tem hoje? Então, eu vou inserir uma fórmula aqui, que é a fórmula que usa a função dias 360. Esta função ela calcula o intervalo de dias existente entre duas datas e utiliza um método que ele conta os meses a partir de 30 ou 31 dias. Então, no meu caso aqui, no primeiro argumento desta função, ele está solicitando agora a data inicial. Eu vou selecionar aqui e vou colocar um ponto e vírgula. Agora, para a data final, eu vou inserir a função hoje. Então, eu venho, seleciono, dou um tab. A função hoje não possui argumentos, então a gente abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora o método, como eu havia falado, então nós vamos usar o método US, que é o método que considera os meses com 30 dias. Vou selecionar e fecho parênteses. Está formada a minha função dias 360. O resultado dessa função eu vou fechar um parênteses e vou dividir por 365 dias. Então, eu estou dividindo a quantidade de dias entre as duas datas por um ano. E vou dar Enter. Então, olha só. Então, o cálculo da idade, né, do Marcos, baseado nessa data de nascimento, então deu 8 anos, e teria todos esses processos, esses procedimentos. Eu posso, então, gravar isto em um código, dar um nome. Este código ou este nome é a macro. Depois eu posso associar, como eu fiz aqui, a dois botões. Então vejam bem, então aqui eu tenho já uma macro gravada. Clicando em calcular, ó, ele calcula a data de nascimento. E aqui eu tenho uma outra macro que limpa as informações das células. Para trabalharmos com as macros, nós temos que habilitar aqui uma guia especial, a guia desenvolvedor. Esta guia desenvolvedor ela não é habilitada quando nós instalamos o software no computador. Para habilitar a guia, nós fazemos assim. Nós vemos aqui em Arquivo e em Opções. No grupo de opções aqui do Excel, você vai pegar este local, Personalizar faixa de opções. E neste local, nesta lista de opções de guias, de principais guias, você vai habilitar aqui a guia desenvolvedor, que é a guia que possui as ferramentas para trabalharmos com macros. Dou OK. Perfeito. Então, aqui a guia aparece e principalmente nesse local aqui, nós podemos trabalhar então o gerenciamento das macros. Ok, vamos então gravar uma macro para vermos os procedimentos. Eu venho na guia desenvolvedor e aqui, nesse local, eu vou acionar o gravar macro. Nesse local aqui, eu vou fazer algumas especificações da macro. A primeira especificação é o nome da macro. Eu vou chamar de cálculo idade 2. Eu devo fazer desta forma, sem espaço. Aqui eu vou definir uma tecla de atalho que eu posso utilizar para acionar a macro e neste local onde eu vou gravar. No meu caso, eu vou gravar como uma macro deste próprio arquivo. Aqui é uma definição, uma descrição que eu posso fazer da macro e dou OK. Nesse momento, eu observo que aqui eu tenho o parar gravação e o mesmo símbolo eu encontro aqui na barra de status. Tudo que for executado na planilha será armazenado, será gravado pela macro. Então vamos lá. Então, nesta segunda linha, vamos inserir o cálculo da idade. Igual, eu vou começar com uma função C para testar o espaço em branco. Então, eu vou perguntar se nesta célula
se ela é igual a aspas, aspas, que é a mesma coisa que se a célula está vazia. Se estiver vazia, eu vou deixar vazio, aspas, aspas. Ponto e vírgula, se não tiver vazio, se tiver um valor, então vai calcular a idade. Então, aqui eu acrescento a função dias 360. Abro aqui a data inicial, que é do mesmo local, ponto e vírgula, e vou colocar hoje, que é a data atual. Perfeito. Ponto e vírgula. O método é como ele vai interpretar a quantidade de dias para os meses. No meu caso, eu vou usar 30 dias usando o método US. Clico 2 vezes e fecho parênteses. Eu vou retornar aqui no início, vou abrir um parênteses e vou colocar todo o cálculo de dias entre duas datas em parênteses e dividir por 365, que vai me dar a quantidade de anos desse intervalo. Agora eu fecho parênteses aqui da função C e dou Enter. Ok. Nesse momento, eu posso parar a gravação da minha macro. Para testar, eu vou colocar uma data aqui. Vou colocar a mesma data que está acima, 12/12 de 2003. Ok. Se eu clicar nesse botão, ele vai dar o mesmo valor, então a minha fórmula está correta. Como eu posso usar essa macro, então? Eu vou dar um exemplo do uso, que é o mesmo exemplo que eu dei aqui com este botão que eu montei da macro anterior que eu havia criado. Então, eu vou vir aqui na Guia Desenvolvedor e vou inserir um objeto de formulário, que é um botão. Clico e vou desenhar o botão. Vou desenhar mais afastado um pouco. Perfeito. Ó. Quando eu faço isso, o Excel apresenta a minha lista de macros. E aqui está o meu cálculo da idade 2. Dou um OK. Perfeito. O botão agora, quando acionado, vai ativar. E eu vou agora só definir um nome para o botão. Calcular idade 2. Perfeito. Observem aqui, eu vou apagar aqui a minha fórmula. Então, eu apaguei. Vou inclusive aqui usar o botão para limpar a anterior também. E vou clicar bem longe, neste local. Vou clicar. Olhem o que aconteceu. Ele calculou a idade para a segunda linha. Novamente, vou apagar e vou clicar do lado. Ó. Então, ele executa a macro exatamente no local e como eu havia criado. E se eu clicar aqui, eu tenho a minha fórmula. Essa foi uma pequena introdução sobre macros. Percebemos que elas facilitam a inserção de algumas funções na planilha e o acionamento através de botões de ação também facilitam o seu uso.